Então, pessoal, finalizando aqui a função éter, ela é um éter porque tem a presença de um heteroátomo na estrutura. Um heteroátomo é qualquer átomo diferente de carbono e hidrogênio no meio da estrutura. Então, ó, para nomenclatura de um éter, a gente vai dividir ele em duas partes. Então, tem essa primeira parte aqui, que é antes do oxigênio, e tem essa segunda parte aqui, que é depois do oxigênio. Então, a gente vai começar a nomenclatura da parte que tiver a menor quantidade de carbonos, que é essa daqui. Então, nessa primeira parte aqui só tem um carbono, prefixo para um carbono met. Nessa segunda parte aqui eu tenho 2 carbonos, então o prefixo é et. Então, ó, primeiro começando com o prefixo de um carbono, met, a gente vai usar bem aqui oxi, que é do oxigênio, então vai ficar metoxi. Aí na segunda parte, 2 carbonos, et, só ligação simples, an. Como a gente vai considerar essa segunda parte como um hidrocarboneto, que é uma estrutura formada apenas por carbono e hidrogênio, a terminação é O. O nome do composto vai ficar metoxi, etano. Se aqui fosse 2 carbonos e aqui fosse 3, aí ia ficar etoxi, propano, certo? Então, vai depender da quantidade de carbono nas duas partes, certo? E o fenol, pessoal, o fenol é o mais fácil de ser reconhecido. Ó, o fenol, ele tem um anel aromático, né? E uma hidroxila ligada diretamente a ele, certo? Então, essa hidroxila poderia estar aqui em qualquer um dessas partes bem aqui. Lembrando, pessoal, que uma estrutura como essa, em cada uma desses vértices, esses vértices aqui, nessas pontinhas aqui, tem um carbono, certo? Então, na hora de contar quantos carbonos tem, lembrando que aqui em cada uma dessas partezinhas aqui tem um carbono. Então, ó, para ser um fenol, ele tem que ter obrigatoriamente esse anel, ou ele pode ser assim também, ó. Traço, traço, traço. Certo? Também ligado a uma hidroxila. É a mesma estrutura, só que em representação diferente, certo? Então, para reconhecer um fenol, a hidroxila tem que estar ligada diretamente a um anel aromático. Se a estrutura for essa bem aqui, ó. Ficou feio. Então, ó, se eu tiver essa estrutura bem aqui e um anel e uma hidroxila ligada a ele, esse aqui não é um fenol. Para ser fenol, ele tem que ter esse anel aqui ou essa ligação dupla aqui alternada, certo? Então, faz uma alternância de dupla ligações. Então, para ser um fenol, ele tem que vir desse jeito aqui ou desse jeito aqui. Dessa forma aqui não é um fenol, é só, no caso aqui seria um álcool de cadeia fechada, certo? Aí aqui, ó, eu tenho aqui uma função mista. O que é uma função mista? É a junção de alguma daquelas funções que a gente viu anteriormente, certo? Então, ó, nessa estrutura aqui, bem aqui, ó, se vocês observar, eu tenho um carbono aqui, um oxigênio aqui. Lembrando que aqui nessas extremidades aqui tem carbonos também, certo? Então, ó, se vocês observar, eu tenho um oxigênio entre 2 carbonos, ou seja, aqui eu tenho um éter, nessa estrutura bem aqui, ó. Eu tenho um éter, porque eu tenho um oxigênio entre 2 carbonos. Aqui, ó, eu tenho um anel aromático ligado diretamente a uma hidroxila. Foi o que a gente viu agora, fenol, certo? E aqui, ó, carbono, 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 carbono. Entre 2 carbonos saturados, que só fazem ligação simples, eu tenho um grupo carbonila, que é um carbono fazendo dupla ligação com um oxigênio. Lembrando que é uma cetona, certo? Então, ó, se na prova tiver uma função mista para vocês identificar
quais funções estão presentes, é só vocês observarem cada uma delas, tá? Vocês dêem uma revisada em todas as funções, que aí fica fácil para identificar qual é a função presente na estrutura mista, certo?